Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crypto Storm. Eu sou Renan Souza, lá repórter do Seu Dinheiro. Estou aqui mais uma vez com o Vinícius Bazan. Fala aí, Vinícius. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Nosso convidado de hoje, vocês já conhecem, é o Walter Rebelo. E aí, pessoal? Usando aqui a dança das cadeiras, né? A gente tem algumas curiosidades aqui, né? A gente precisou fazer uma troca pra conseguir caber todo mundo aqui. A gente, às vezes, chama algumas pessoas que participam de números exatos de episódios do podcast, e às vezes a gente chama o Walter, que só participa de podcasts relacionados ao The Merge. É verdade. Tem essa exclusividade aí. Aparentemente. Ele é o cara que só fala disso, a gente vai extorquir ele. É que ele só conhece o Ethereum. Não, e você sabe o que é zoado? Eu fui ver o primeiro episódio, né? E eu tava com a camiseta preta e manga longa. Aí eu tô com medo do pessoal olhar agora, achar que eu só tenho uma blusa. Só tem duas opções, né? Ou o Walter não troca de roupa, ou a gente gravou todos os episódios no mesmo dia pra economizar tempo. Fica aí o pensamento. Deixa pra você, nosso ouvinte, descobrir. Especulação. Bom, a gente vai falar de The Merge, né? Que hoje aconteceu a primeira atualização. Vamos falar de stablecoin. Tem muitos assuntos pra gente tratar hoje. Tem a história da idade do Bazan. Não sei se você sabe, Walter. Você viu o episódio anterior. Que o Bazan, ele escondeu a idade dele, assim. Ninguém sabe até hoje. É que eu conto em épocas do blockchain. Ah, entendi. Não conto mais em anos. Não sigo mais o calendário romano. Não segue mais o calendário romano. Muito bem. Então, hoje aconteceu o Bellatrix, a primeira etapa, né, da atualização The Merge que a gente estava falando agora. Aliás, a gente tem um episódio aqui no Crypto Storm só para falar do The Merge. Então, se você ainda não viu, volta lá para ver. Volta lá para ver. Então, Bazan, acho que eu jogo essa primeira pergunta para você, né? O que aconteceu hoje com o Bellatrix? Bom, primeiro que tem uma série de confusões nesse mercado, porque tem tanto nome, né? E a galera é sempre muito criativa para colocar nome nas coisas, mas entenda tudo isso como etapas de uma grande atualização de software que precisa acontecer. Então hoje foi a primeira fase do merge ou a última fase antes do merge, como você quiser entender. É um hard fork que acontece, que prepara ali a Beacon Chain para se juntar com a rede principal e provavelmente ali entre os dias 13 e 15 de setembro a gente ter de fato esse evento finalizado, né, que é o merge, e na verdade iniciando uma nova etapa pro Ethereum. Então assim, é mais um dos vários passos que foram dados, que são importantes. Eu acho que assim, para quem tá ouvindo, né, você não precisa se preocupar tecnicamente o que isso representa, na verdade o que importa mais é o conjunto da obra, que é para onde o Ethereum vai com essa grande mudança, e importa mais do que isso você que é nosso ouvinte, compartilhar esse podcast com seus amigos, porque além deles saberem sobre o merge, eles também conhecem o Crypto Storm e acompanham a gente por aqui no Spotify e no YouTube. E ouvem nossas belas vozes, né? Então eu joguei a pergunta fácil pro Bazan, né? Porque a gente tem que começar assim, né? Fazendo aquele meio de campo normal. Fazendo um esquenta, né? Esquenta. Toca na bola, Aí, Walter, então eu queria saber de você, né, cara? A gente falou, né, o episódio que você tava, inclusive, sobre o The Merge, mas eu quero saber, cara, o que pode dar errado agora, assim, né? A gente jornalista tem fama de ser meio urubu, assim, de que só fica perguntando o que pode dar errado, mas é verdade, né? E se der errado, eu vou falar que foi o Renan que zicou esse negócio. Se não acontecer na semana que vem, já era, cara. Mas o que pode dar errado nessa atualização? É uma grande atualização, de grande porte, talvez a mais importante da história recente das criptomoedas. Então, cara, o que pode fazer o Ethereum tropeçar? O que pode fazer a blockchain sair do ar ou qualquer coisa assim, sabe? O que pode dar errado a partir de agora? Cara, assim, os vários testes que vem acontecendo são justamente para erros não acontecerem, né? O que precisa rolar nesse processo, né? Todo mundo que tem nó, eles têm que atualizar de acordo com o ritmo dos updates. Só explica o que é um nó, porque assim, eu tenho vários nas costas aqui, mas não é a mesma coisa, né? Tô pulando etapas aqui. Então, pessoal, assim, um nó é basicamente um computador, um hardware específico, que ele roda o que a gente chama de cliente. O software da blockchain da Ethereum, que ele tem todas as especificações, o que a gente chama de protocolo, né? Uma série de regras, descrita em uma linguagem X de programação, que ela segue aquele protocolo a fim de construir a blockchain, a fim de prover toda a segurança e a arquitetura dela do jeito que ela funciona, né? Então, o que pode dar errado na prática? Certos validadores não conseguirem se juntar a esse fork, né? Chegar a esse consenso do o que é a blockchain naquele momento em que você passar para o Proof of Stake. Então, isso pode acontecer, mas não deve acontecer por causa desses testes, né? Então, por exemplo, quando a gente teve os chamados Shadow Forks, ou até o fork da Sepolia, né, que foi um dos testes, existiu um gargalo ali que aconteceu,
eles tiveram que atrasar um pouquinho esse processo e retomaram novamente com um teste bem sucedido, né? Algumas assim, das turbulências que a gente vem discutindo sobre essa atualização do The Merge é também o impacto econômico, né? De quem é que vai dumpar, como é que as pessoas vão se movimentar em relação ao Ether, como é que vai ser a movimentação para você pegar o token do possível fork do... Possível não, né? Agora é certeza, do fork do Proof of Work, que é o ETHPOL. Essas aí também são outras consequências, mas que não deve bloquear de nenhuma forma a Até um tempo performance da atrás, Ethereum. esse fork ele era só um mito, né? Um tema que tava correndo na internet. Já é certeza que vai acontecer? Sim, com certeza. Mas Caraca. sempre vai rolar, né? É. Mudanças grandes e drásticas, elas sempre causam Desconforto. discórdia. E é normal que aconteça, né? Não é um problema acontecer o fork. Uhum. Assim como já aconteceu várias vezes com o Bitcoin, até com o Ethereum lá atrás, né? Uhum. Então, assim, vai rolar, queira ou não. Agora, se vai ser relevante, já são outros 500. Era isso que eu ia perguntar. Isso tem chance de ser relevante? Porque o Proof of Work, algumas plataformas já falaram, não vamos aderir ao Ethereum Pool, né? Que é o que o pessoal chama. Então, tem chance desse token que as pessoas vão receber disparar? Tem chance disso virar alguma coisa boa no futuro? Não, assim, tem chance de tudo, né? Se você pegar o histórico, eu lembro muito do histórico do Bitcoin Cash, que talvez tenha sido, acho que o principal fork da rede do Bitcoin. Ali era muito mais uma questão ideológica mesmo, de como que a estrutura do Bitcoin deveria ser, então você, assim, basicamente manteve a estrutura do Bitcoin com o Bitcoin Cash, a estrutura mais antiga, e atualizou o Bitcoin para ser o que ele acabou se desenvolvendo. Quando o Bitcoin Cash foi lançado, tinha essa coisa assim, até meio um temor ali de que talvez ele pudesse superar o Bitcoin e se tornar o Bitcoin. Porque no fundo, assim, você tem duas coisas, a que for maior é a oficial, a outra é a outra. Então poderia ter essa virada. Isso nunca aconteceu, né? Ele nunca foi tão relevante, ou seja, ele nunca foi maior em valor de mercado, também nunca foi maior em número de validadores ou de personagens na rede. Só que ele chegou a se valorizar bastante, né? Porque o token ele pode se descolar do que seria o fundamento, né? Então ele pode ter um hype ali. O Bitcoin Gold também foi isso. E aí é para quem recebe esse airdrop, né, do fork, ou seja, quem ganha esses dividendos, vamos dizer assim, isso é bom porque a pessoa pode vender, se desfazer daquela posição. Acho que assim, a melhor forma de você mitigar aquele risco, ganha uma grana e vida segue. Então, o ser relevante, na verdade, depende muito da sua definição de relevante. Ser relevante é continuar existindo depois de 5 anos? Sim, se for isso, ele vai ser relevante. O Ether Classic, então, seria relevante porque ele ainda está aí. Mas ele é uma comunidade mais nichada. Se for relevante no sentido de superar e ser a rede principal, essa eu acho muito mais remota, porque basicamente o que vai acontecer você tem uma comunidade, ela vai se splitar em duas, uma vai ser maior do que a outra. Muito possivelmente a da rede atual ali, assim, que vai continuar se desenvolvendo para Proof of Stake, vai continuar sendo a mais relevante. Também porque os grandes players devem continuar dando suporte mais à versão nova do que a versão que vai se manter como Proof of Work. E aí, assim, daí pra frente o que acontece com essa rede Proof of Work, se ela tem gás para se manter viva, ou se ela vai dando um fade out, assim, ao longo do tempo, e ela vira, mais uma vez, uma coisa mais nichada, que faz sentido para um grupo de pessoas, né? E acho que parte da resposta disso vai ser se quem vai manter essa rede nova, principalmente os grupos interessados de mineradores, se vai ser vantajoso para eles né, em termos de retorno, ou se não, uma hora a galera se acostuma com a ideia de se tornar validador em vez de minerador numa rede Proof of Stake. Aliás, curioso, quem tá tocando esse projeto do Ethereum Proof of Work é um dos caras que foi o líder lá no Ethereum Classic, que é o Chandler Guo, que é um grande minerador aí de Ethereum, né? Mas eu acho que é muito em linha com o que o Bazan tá falando, né? Você ter... Qual projeto vai ser mais relevante? Às vezes a gente tá olhando muito pra valorização do token. Ou se for por isso, o Luna Classic agora, nesse último mês, subiu 100%. Mas é porque desceu 99,99%, né? Então, acho que o que dita mesmo no final quem é o campeão é quem tem mais uso, quem é que tem mais demanda, quem é que cria mais endereço, quem é que cria mais negócios em cima daquele ecossistema baseado em um token. Agora, justamente por ela não ser muito nichada, assim, né, como você falou, não corre o risco dela também ser mais frágil, né, sofrer aquele ataque dos 51%, que é o temor maior do mercado cripto? Aliás, vários forks do Bitcoin sofreram um ataque de 51% justamente por essa fragilidade. Quando você está construindo algo novo, assim, é mais fácil de você realmente ter ataques a uma economia que é menor.
Até se você for pensar, né, tem toda uma discussão de, mas o Ethereum Proof of Stake ele não fica mais centralizado e tudo mais, né? A Lido, por exemplo, tem uma grande parte ali dos Ethers em stake, de fato isso é um ponto, mas vale lembrar também que é um grupo pequeno de mineradores que cria uma rede nova e já nasce tendo uma boa parte daquela rede, né, de domínio daquela rede. Então, ela é ainda menor, mais centralizada ainda, mais suscetível a qualquer tipo de manipulação, vamos dizer nesse sentido, assim, né? Que pode ser, o ataque, ele pode não ser externo, ele pode ser interno no sentido de manipulação do consenso daquela rede. Saquei. Entendi. E tá marcado pro The Merge acontecer no dia 15, né? Algum momento que a natureza dirá, né? Vem aí. É entre 13 e 15, na verdade, né? Mais provável que seja 14, fim do dia. Que eu vi um dado lá que tinha, uma das previsões era 14, 10 da noite UTC, então seria uma coisa 7 da noite no dia 14. Mas isso varia um pouco, né? Porque não é uma data cravada, é dependente da quantidade de blocos que vão ser minerados até lá. E aí, até esclarecendo uma coisa, assim, para quem tá escutando sobre esse tema, porque surgem muitas dúvidas e muitos mitos sobre o merge. E um deles é de que a rede vai sair do ar pode ter um downtime e tal. Isso não deve acontecer, né? Assim, a transição ela deve ser suave. Até um certo bloco ela é uma rede Proof of Work, depois ela passa a ser uma rede Proof of Stake. Para o usuário, poucas mudanças devem acontecer, assim, você vai continuar usando a rede do Ethereum como você já usava. E duas coisas que não vão acontecer com o merge, que as pessoas acabam achando que não vai reduzir significativamente taxas de transação nesse primeiro momento e não aumenta a escalabilidade da rede, ou seja, não permite que a rede seja mais rápida ou processe mais transações por segundo. Primeiro muda a forma de consenso, que aí impacta mais a parte energética, a parte econômica da rede, para depois lá na frente, com 300 outras atualizações programadas, atacar mais a parte de escala e a parte de custos. Sim, então é uma coisa que vai acontecer ainda a perder de vista, uns 3, 4 anos pra frente. Puta, aí já não sei qual que é o roadmap, né? Porque também, assim, desculpa só interromper, assim, tem uma coisa um pouco assíncrona rolando, que vai nesses dois pontos, que é o surgimento e desenvolvimento das segundas camadas, né? Que são outros protocolos como Arbitrum, como o ZK-Sync, como o Optimism, que eles atacam esses problemas sem mudar a essência do Ethereum, né? Então, isso... Estão por cima, são construídos em cima da rede. Isso, então assim, a resposta, né, se o Ethereum vai ficar mais barato e mais rápido, não é única, né? Pode ser o próprio Ethereum com a base layer ali, ou pode ser uma coisa construída em cima como um mecanismo extra. Exato. Falar, né? Em conjunto com as segundas camadas, né? Assim, se você for negociar na Arbitrum ou mesmo ZK-Sync, você tá pagando taxas ali que 25 cents, né? Comparado ao que você tá pagando na Ethereum hoje em média. E assim, não é nem de perto das mais altas que a gente chegou a pagar. Aí por volta de $1 na média. $1, $2. Agora pega, por exemplo, 1º de maio, quando teve a venda lá os terrenos virtuais do Bored Apes. Você estava pagando $100 de taxa. E essa é uma forma como a Ethereum se protege do congestionamento dentro da própria rede, né? Então, além disso, além de você ter essas segundas camadas que comprimem as transações e enviam para a camada da Ethereum, que é a camada de consenso, e aí herdando toda a segurança da Ethereum, comprime essas transações, por isso você paga menos. Além disso, você vai ter o próximo passo no roadmap da Ethereum, que é o sharding. Que aí é o que eles chamam de Ethereum 2.0, onde você tem essa junção, né, do The Merge, do Proof of Stake, você tem a Beacon Chain, que é a blockchain do Proof of Stake, e você tem o sharding, que é uma maneira de, assim, bem simples, tá? De você quebrar o processamento dessa blockchain em várias partes, em shards, que a gente chama. E aí você exponencia a capacidade de transações por segundo nessa rede. Mas essa parte ainda deve demorar um pouco mais pra acontecer. O roadmap tá aí 2023, 2024. Tá aí meio próximo. Mas então vamos falar agora pra quem não entendeu nada do que a gente disse até agora, né? E com sorte não parou de ouvir o podcast. Com sorte não parou, porque ainda tem muito mais coisa interessante que a gente vai falar hoje. Mas então vamos falar de preço, né? Que no final das contas, pro usuário que é, enfim, um investidor de cripto, não tá muito interessado em tecnologia, qual que é a projeção de preço, né? Eu sei que não tem nada que diga, nossa, vale tanto, deve valer tanto, mas assim, essa atualização ela tá sendo muito esperada, tem muita gente querendo colocar dinheiro, querendo desenvolver em cima do Ethereum, então algum efeito no preço vai ter, não é? A cotação vai disparar amanhã ou vai demorar um pouco pra gente sentir esse efeito ainda?
Não, pode disparar amanhã, mas não é, assim, ninguém conseguiria aqui trazer uma análise provando por que vai ou não disparar no dia seguinte ao merge, por exemplo, né? Se acontecer, é uma boa notícia, mas é puramente sorte e acaso, né? Que aí depois você vai justificar por que aconteceu. Ah, obviamente estava ligado às notícias do merge, mas não é isso, né? O mais importante, até entendendo que essa atualização ela não faz o Ethereum ficar mais barato, mais rápido imediatamente, ela não vai ter um impacto direto no preço naquele momento, mas é uma condição necessária para que ele possa se desenvolver mais. Eu sempre trabalho com o target de um Ether a $10.000, que para mim, e assim, obviamente tem um número redondo ali, que acho mais fácil de fazer conta, mas traz o Ether para dentro de um valor de mercado que é relevante, porém ainda pequeno, né? Se você olhar o tamanho, né, que qualquer rede pode alcançar, vide internet com seus sites criados em cima, o Ether ele poderia facilmente valer 1 trilhão e ainda ser um ativo barato, né? Ou o Ethereum como protocolo. Então, entendendo que o mercado de cripto ele trabalha em ciclos, né? Então, se eu pensasse, um ciclo novo de alta que levasse o Bitcoin para um próximo ou acima da máxima histórica, com um Ether mais parrudo, com mais coisas envolvidas, com mais casca versus o que era antes, para mim, claramente, ele chega a $10.000, porque seria um pouco mais do que o dobro da máxima histórica dele, entendendo que o Ether ele cresceu até menos do que ele poderia ter crescido no último ciclo. 10 mil é mais que dobrar a máxima histórica, né? A máxima histórica foi 4.800, por aí, né? Então, assim, no fundo eu tô falando tudo isso e pouco importa, assim, o preço em si, porque aí é futurologia, qual vai ser o valor. Mas eu acho, sinceramente, conservador pensar num Ether a $10.000, e considerando que nesse momento ele tá próximo de 1.600, me parece um no-brainer você investir nesse negócio, porque o que você tem a perder é pouco, o que você tem a ganhar é muito no cenário conservador, obviamente, entre aspas, aqui, conservador dentro dos patamares de cripto, né? Isso aqui não é renda fixa. Mas, cara, dá pra pensar em coisas muito mais ousadas aqui, que aí, na verdade, o tempo vai dizer o que essa rede aqui toda vai virar e o que vai ser construído em cima dela. Tá certo. Walter, você se arrisca a falar um preço aí pro Ethereum pós-merge? Cara, falar um preço é muito complicado. É um trabalho. Ficar com um corte bonito. É um trabalho ingrato. Mas eu acho que o Bazan foi num patamar bom, acho que até conservador, assim, olhando para uma janela de 10 anos, tá? Por quê? Porque quando você está investindo em token, você está investindo em algo que tem uma quantidade, e a gente, quando fala de economia, é sempre aquela mesma história, né? Oferta e demanda. O quanto que eu tenho de uma coisa e o quanto que você tem de procura. A nova dinâmica do Ethereum, ela vai ser, dependendo do volume da rede, deflacionária. Ou seja, se você tem um volume na rede, se de fato o DeFi vai vingar, se de fato a gente vai ver a criptoeconomia de jogos crescer, florescer na Ethereum, aí beleza. Aí você vai ter uma alta utilidade para o Ether, e do jeito que o Ether funciona agora na blockchain da Ethereum a cada transação que você faz, uma parte da taxa de transação ela é queimada. Então, se você tem muita transação, você tem muito Ether sendo queimado para pouca emissão. Então, você tem um ativo que é deflacionário com alta utilidade. Qual o resultado? Eu não vou dizer lua, mas valorização, né? Não, legal. Bom, então fica aí o pensamento do Walter e do Bazan sobre a atualização do Ethereum, e vamos dar sequência na pauta do dia que a gente vai falar... Desculpa, última coisa, porque você falou assim, após o merge, né? Após o merge pode ser no dia seguinte, pode ser 10 anos depois. Pra mim não é nem uma coisa nem outra, né? Em algum momento ali, pensando no horizonte de, sei lá, 2, 3 anos, mas aí eu deixo a pergunta pro ouvinte, né? Se você tiver a oportunidade hoje de investir num ativo que custa $1.600, ele pode valer, num cenário bem realista, $10.000 num prazo de 2 a 3 anos, você deixaria essa oferta na mesa e você não pegaria? Se sim, então me dá um ativo que possa render mais do que isso. Caraca, fica aí o desafio, então, né? Tem um exemplo que eu gosto de pensar também, sobre o próprio Jeff Bezos, né? Quando as ações da Amazon caíram lá depois da bolha do .com 90%, quem tava comprando era ele. 10 anos depois, a história tá aí. Acho que ele não passa foi muito lua, perrengue, mas né? ele foi na estratosfera, né? Acho que foi no Blue Origin, né? Ele não passa muito perrengue numa sexta-feira, né? Não, acho que não. Fica fazendo conta na mesa do bar. Bom, vamos falar de guerra, então, né? Mas não é exatamente a guerra da Ucrânia. Calma. Não é exatamente a guerra da Ucrânia. Pesada aqui a pauta hoje. Mudança de
uma mudança de uma coisa Não, ele boa, chega assim, né? vamos falar sobre guerra. Não, beleza. Eu chego com a pauta surpresa aqui, pra quem Pá, tá a nos pauta ouvindo bomba, aqui. né? É a pauta bomba, Literalmente. cara. Eu simplesmente chego... O Walter quase babou agora. Ó, tomando meu chá aqui, pô, camomila, quero ficar calmo, o cara trazendo Calma, guerra. não é exatamente essa guerra da Ucrânia com bomba e tal. A gente vai falar de uma guerra que começou, né, a gente pode dizer assim, com a Binance, que recentemente, né, a maior corretora de cripto do mundo, ela permitiu apenas a sua própria stablecoin, a BSUD, né, ou Boost, como alguns gostam de chamar, na sua plataforma. Ela trocou criptomoedas gigantescas, como a própria USDC e outras também que são gigantes do mercado, pela sua própria stablecoin, né? E as stablecoins, elas são a espinha dorsal, né, do mercado cripto, principalmente o mercado de DeFi, porque elas são criptomoedas lastreadas em dólar, né? Uhum. Você tem a representação do dólar ali no mercado cripto. Então, vou jogar a pergunta pro Bazan, né? Não existe esse início de guerra, né? Agora a Binance tomando para si como a única stablecoin assim disponível no seu próprio mercado. Isso não pode gerar uma canibalização do mercado de agora todas as exchanges falarem, não, eu vou lançar minha própria stablecoin e a gente só usa essa aqui e aí isso acabar virando ilhas assim no mercado? Não é tão simples assim. Essa é a Não, melhor resposta de todas. até poderia acontecer, mas eu traria 2 pontos aqui. O primeiro, que lançar uma stablecoin e mantê-la no PEG, né, a paridade 1 para 1 com o dólar ou qualquer outra moeda fiduciária, e ser um negócio robusto não é uma tarefa fácil, né? A gente tem aí o ST da rede da Luna para mostrar, né, que era um mecanismo super diferente e tudo mais, e mesmo outras moedas que o próprio Tether já passou um calor aí algumas vezes para manter essa paridade. Então, ela ou nesse caso você vai num caminho tipo o TrueUSD, que é bem pequeno e bem empacotadinho e ali mantém uma paridade legal, ou você vai para uma estrutura bem grande ali, bem robusta, como é o caso da Binance ou da Circle com o SDC. Só que tem uma outra coisa, que eu tava lendo um artigo hoje do TechCrunch falando sobre a Apple, não tem nada a ver com cripto isso aqui. Falando sobre a Apple, e a Apple 2020, se eu não me engano, ela lançou o Ad Tracking Transparency, ou App Tracking Transparency, que é basicamente uma política em que todos os dispositivos da Apple, ela limitou o nível de informação pessoal que qualquer outro terceiro, né, anunciante, tipo Google, Facebook, poderia acessar. Então, ela foi para uma medida de privacidade, falando assim, ó, agora eu sou uma empresa que cuida da privacidade dos usuários, eu vou impedir que esses terceiros acessem muitas informações e, com isso, eles personalizem demais a sua experiência de anúncios. Para isso, ela criou alguns mecanismos ali de bloqueio. Isso impactou diretamente o Facebook, ou o Meta, que teve que dar um monte de contornos ali para conseguir continuar gerando receita via anúncios, mas quarter após quarter foi falando para os seus investidores, falando, cara, a gente vai ter que reduzir a nossa receita de anúncios porque está muito mais difícil ali. O que aconteceu nesse caso? A Apple, ela tem um oligopólio, ela controla aquele ambiente dela, e ali ela pode tomar as decisões, e não foi porque ela criou uma política de bloquear o acesso a terceiros aquele ecossistema dela, que você teve outros players simplesmente criando a própria ferramenta e driblando a Apple. Na verdade, eles ainda são submissos àquele sistema porque eles precisam interagir com aquele sistema. E é algo muito similar com o caso da Binance, porque, beleza, eu vou tomar uma decisão aqui como Binance, as pessoas vão ter que interagir nesse meu ambiente com isso, eu que tomo as decisões. Se um outro terceiro quiser fazer diferente, ele que faça lá, mas ele tem que começar do zero, né? De toda uma inércia. Então, a Binance tem esse meio que poder de barganha, assim, né? Que ela pode tomar algumas decisões que outros vão ter que seguir. E nesse caso, assim, pode ter a ver até com uma proteção do ponto de vista regulatório, né? Porque Circle está muito mais perto do regulador e tal. Mas acho que também tem uma proteção comercial. Pode ser ruim para a Binance? Talvez. Ela acabe talvez isolando o BUSD. Ou pode ser que, por outro lado, ela fortaleça a sua própria stablecoin, jogando ali uma bomba no colo da Circle, que é a sua competidora logo acima, né? A USDC é a segunda maior stablecoin em valor de mercado, BUSD da Binance é a terceira. Então, assim, acho que não vai para esse caminho de todo mundo cria uma stablecoin, isso não é factível nesse mercado. É muito pau para criar e manter esse negócio, gasta dinheiro e tudo mais. E eu acho que, assim, até o momento parece uma jogada inteligente da Binance para ela, né? Vamos ver o que acontece daí para frente. Não sei se você concorda comigo ou se tem outra opinião. Não, acho que é por aí. É muito mais uma jogada comercial da Binance. O que eu achei interessante foi que eles não tomaram a mesma decisão para o USDT.
né, que é a maior stablecoin. Porque ali eles precisam ainda dos caras, né? Uhum. Eles dependem muito da Tether. Exato. E assim, eu fico pensando se, por exemplo, isso não pode gerar até mais fluxo em, por exemplo, DEXs, né? Porque, pô, se você não vai conseguir negociar o USDC na Binance, você vai, sei lá, o pessoal vai tentar comprar o USDC na Uniswap, essas coisas. Então, segundo as consequências disso aí, tô pagando pra ver. Não tô pagando pra ver, mas eu quero ver o que vai Acho que a gente vai acontecer. ver, por exemplo, o que o mercado acha do BUSD como uma moeda estável, Uhum. se eles confiam de fato. Então, assim, se a adoção aumentar, o mercado comprou que BUSD é uma moeda boa, né? Uhum. Se o mercado ficar preocupado, falar, putz, não, eu dependia do USDC e agora preciso de outro caminho, a gente vai ver esse efeito, né, por tabela de outros mercados de USDC crescendo fora da Binance. E o que seria uma moeda boa, assim, falando de stablecoin, né? Quando a gente fala de, sei lá, Bitcoin, Ethereum, a gente tá falando de projetos que tem lá seu white paper, tem lá suas definições e tal. Quando você tá falando de stablecoin, é a representação de uma moeda fiduciária no universo cripto. Então, o que seria Não é bom? tão simples Não é assim. tão- Vai lá, Pode Walter. ser de uma moeda fiduciária, né? Mas, por exemplo, pode ser com PEG em ouro, PEG em real, PEG em, sei lá, prata, né? Pode ser qualquer coisa. O que quer dizer stable, o PEG, né, é que só está lastreado em algo e esse lastro ele é feito de alguma maneira. No caso das stablecoins mais usadas, que são as stablecoins de dólar, porque dólar é a reserva do mundo, você tem 3 maneiras essencialmente de fazer isso. Algumas mais experimentais do que outras. A primeira, que é o caso da BUSD, da USDC, da USDT, é o que a gente chama de colateralizadas em moeda fiat, né? Então é como se fosse um banco. Uhum. Você vai lá, deposita, sei lá, X dólares, a instituição converte esses dólares em moeda de blockchain e joga para sua conta, né? No caso, jogaria para a instituição, para a Binance. Aí você tem também as criptocolateralizadas, que é o caso de DAI e o caso de RAI. O que é interessante sobre DAI, por exemplo, que é a moeda feita pela MakerDAO, que muito do colateral dela é, na verdade, o USDC. Então, ela não é tão descentralizada assim. Agora, a RAI, por exemplo, ela é colateralizada em Ether. Como é que funciona essa colateralização se você faz o PEG dela com um ativo tão volátil, né, como o Ether? Você vai lá sei lá, na MakerDAO, deposita X de Ether e você consegue pegar em empréstimo, né, em uma stablecoin até 80% desse valor. E conforme o Ether ele vai variando, você pode até receber uma chamada de margem, que a gente chama. Você tem que alimentar mais o seu colateral para você manter aquele empréstimo, senão você vai ser liquidado. Existe ainda mais uma, como é que eu posso dizer? Uma mais mística, assim, maneira de você manter o PEG, né? Que são as stablecoins algorítmicas, e certas stablecoins algorítmicas já deram muito o que falar, que foi, por exemplo, o caso do UST, que mantinha o seu PEG através da Luna, né? Que da queima de Luna, desse jogo de arbitragem entre essas duas moedas. Então, é desse jeito que você mantém o PEG de várias maneiras. Mas eu ia só adicionar ali, né, assim, o que define uma boa stablecoin? A primeira coisa é a gente espera que ela seja estável, né? Uhum. Então, se você meio que prometeu a paridade 1 para 1 com o dólar, por exemplo, você gostaria que ela mantivesse a paridade. Afinal, você tá nela para que ela não flutue, ainda que sejam micro variações. Mas o principal, assim, primeiro, você quer que aquela moeda tenha uma auditoria clara e extensa, né? Que é uma coisa que o Tether não tem. Ele não tem 100% uma auditoria para dizer que, olha, para cada um USDT emitido existe necessariamente um equivalente a dólar, pode ser papel comercial, pode ser qualquer coisa, mas que garanta esse PEG. No caso de BUSD, USDC, existe essa auditoria, né? Então você tem uma clareza maior. E, obviamente, quem está por trás ali, né? Assim, a Binance tem todo um histórico de conseguir criar estruturas financeiras para sustentar seus projetos, assim como a Circle também, né? Então, uma boa stablecoin tem um bom respaldo, né? De técnico, financeiro e tudo mais. Então, as pessoas... Você volta até no fiduciário, no sentido assim, eu confio naquele negócio e por isso ele faz sentido e tudo mais, mas no fundo, uma boa stablecoin é aquela que pode levar porrada que for, ela não perde significativamente a paridade 1 para 1 com a moeda base dela, por exemplo, o dólar. Uhum. E também tem o dólar digital que deve surgir aí, mas só bem mais pra frente. Que aí já é outra coisa, Aí né? já é outra Total, coisa. Que aí né? já é outra história. Aí é outra história Não é tão totalmente. simples assim. Não é tão simples Mas assim. é que aí também, assim, uma coisa que as pessoas confundem, né? Uma coisa é uma moeda digital, assim, uma stablecoin ou uma criptomoeda.
outra coisa é uma CBDC, né? A moeda digital de bancos centrais. Uhum. Ambas, elas podem se amparar na tecnologia blockchain para serem criadas. Só que uma é emitida por um órgão do governo e só está digitalizando uma moeda que ele mantém a política de emissão, e a outra é uma moeda, um token criado dentro de um protocolo que pode ter um algoritmo pré-definido, como é o caso do Bitcoin imutável, ou pode ter um processo de governança, como é o caso do DAI na Maker, que pode mudar. São coisas bem diferentes, porque os agentes que controlam, se existir um agente, são completamente distintos. Uhum. O projeto, esse projeto de CBDC, eu sempre troco as letras no meio do caminho, de moedas digitais de Banco Central, eles, o que você acha deles, Bazan? Eles têm chance de virar, assim? A gente tem o real digital que vai começar a ser emitido agora em 2023, tem o dólar digital que começaram os debates, tem o yuan digital que também está sendo usado de maneira limitada da China. Como é que isso pode mudar o mercado? Cara, eu acho que, assim, de certa forma, primeiro, um puta trabalho legal que os bancos centrais fazem, né? Acho que o Banco Central brasileiro, ele manda muito bem, assim, nos projetos que ele faz, ele é bem vanguarda mesmo, de querer entender. Não, o Campos Neto, Não, algumas palestras dele, ele manja né, mesmo. assim, o fato de a gente ter Pix no Brasil. Pix é fantástico. Você olha nos Estados Unidos, eles não sabem o que é isso. Eles Sistemas usam de o pagamento no Brasil, assim, no geral, a gente é case pro universo, né? Nem pro planeta Terra. Vai, Brasil! Alguma coisa tinha que ter de bom aqui. Mas eu acho que, assim, você usar qualquer que seja uma infraestrutura de blockchain, por exemplo, para criar uma moeda do Banco Central daquele país, eu acho animal, porque você está validando uma infraestrutura como algo que faz sentido e que pode, de fato, resolver problemas do mundo real, né? Pra turminha do amendoim lá que fala, que isso aqui negócio é só unicórnio digital. Mas você não pode confundir com uma criptomoeda. Assim, você criar o real digital não tem nada a ver com Bitcoin, né? Você só valida uma estrutura. Qual que é o elemento assim, que mais diferencia o Bitcoin do real digital? O Bitcoin foi criado por uma pessoa ou grupo de pessoas, você não sabe quem que é, e é imutável. Ninguém vai mudar a política monetária, né, de emissão de dinheiro ali. Nesse caso, continua existindo essa definição. Escolha seu lado, qual que você acha que é bom, qual que você acha que é ruim, mas são coisas diferentes. Um exemplo aqui que a gente pode pensar, né? Se você tem um real digital, você paga em um real digital numa CBDC, o governo pode simplesmente tirar o seu imposto ali sem você ver. Não dá pra você sonegar, né? Por quê? Porque é uma moeda que é centralizada e tá ali no digital, é só mudar o número, né? Bitcoin não. O Bitcoin, ele tem um protocolo, os agentes que participam daquele protocolo só podem participar de uma forma específica e eles não podem manipular esses números. Né? Eles não podem te cobrar um imposto ali na fonte, né? Entendi. Se por um lado tem essa segurança de ser emitida por um banco central, por outro também tem toda essa parte que vai na contramão de tudo que as criptomoedas defendem, né? Que é a liberdade, o cara poder, sei lá, né? Fazer uma transação sem todo mundo ficar sabendo, porque hoje a gente tá falando aqui, putz, eu queria viajar pra não sei aonde. Pronto, daqui a pouco aparecem 20 anúncios me dando desconto pra viagem, hospedagem, o caramba 4, né? Isso não acontece com cripto, no final das contas. Exato, você consegue mandar um pagamento pra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo em segundos, pagando muito pouco. Bom, então vamos dar sequência aqui. Agora, aquela parte que a gente coloca os nossos convidados e todo mundo que tá na mesa em maus lençóis, que é o Bullish ou Bearish. Eu vou parar de participar desses episódios. Toda hora tem que falar um desses diferente. Caramba. Toda hora tem que surgir um diferente, cara. A gente só vai parar quando você falar Shiba Inu. Não, eu posso falar short, bearish. Posso falar quantas vezes você quiser. Vamos, Bazan. Então vamos com você. Já que você já falou short em Shiba Inu, qual que é o seu tourinho da semana? Então já que a gente vai no... Eu vou sempre fazer o long short. Já que a gente falou de stablecoins, eu vou long BUSD, short USDT, Tether. Muito bom, muito bom. Walter, eu achei que o Bazan ia demorar um pouco mais pra falar. Eu falei, eu vou direto no Bazan. Não, é que tem uma diferença. Eu que tô aqui toda semana, já sei o que vai acontecer. Então eu já passo a semana inteira pensando o que eu vou ter que falar. O convidado é um pouco mais de surpresa. Vambora, né? me manda. Vamos pro pau. Long ou short? Quais são as suas opções da semana? Ativos, né? Ativos. Cara, do jeito que o mercado tá, eu vou long Ether. E não por muito tempo, talvez. E eu vou short. Eu vou short. Eu vou short. Ouça uma palavra do Eu nosso vou short patrocinador. Cardano. Short Cardano.
Isso Vou já, resgatar o meu primeiro episódio. isso já deu problema. Vou puxar o meu crédito. Boa. Isso é ótimo também. Muito bem, dadas as apostas, vamos pro meme da semana. Agora a gente tem técnica, hein, gente? Se liga Olha no quadro. só. Agora fizemos valer essa TV aqui, hein? Fizemos valer a TV. Esse é o Bitcoin tentando se segurar nos 19 mil dólares. Tem né? que censurar Falando nisso, essa a gente imagem. perdeu 19. Acabamos de perder o 19. Estamos Vamos aqui. censurar. Eu só conto fechamento, hein? Tá certo. Boa, beleza. Cara, é Nossa. difícil, né? Esse Bitcoin tem o lado bom e o lado ruim das coisas, né? Tem o lado ruim que ele não sobe, mas tem o lado bom Que não que... cai. Não, mas que ele tem segurado estruturas importantes ali. Eu acho até que vai corrigir mais, né? Porque você ainda tem estruturas frágeis por conta do cenário internacional mesmo, de ativos tradicionais. Mas tem uma coisa muito boa assim, que está acontecendo no mercado e que ela é comum e necessária em bear markets, que é você limpar o que a gente chama de mãos fracas, né? Então, assim, os investidores que não aguentam o tranco, ou sabe, que não estão comprometidos com o longo prazo, eles acabam saindo. A gente tem vários indicadores que mostram que a gente está assim, em mínimas históricas, né? De mãos de alface nesse mercado. Sobram os investidores mais convictos, então, a qualquer momento que você volta a ter alguma demanda por Bitcoin ou por cripto, você tem que essa demanda ela tem que acessar um supply, né, um estoque que está majoritariamente na mão de pessoas que não querem vender. E é isso que faz os preços voltarem a subir de forma mais exponencial, vamos dizer assim, né? Então faz parte do mercado. Assim, muito bom que esteja segurando, uma hora não vai segurar, normal, assim, isso não pode ser muita surpresa para ninguém. Maravilha. Vamos pro próximo. O Ethereum de um lado, Mike Tyson e a Solana do outro. Eu acho que insultaram o Ethereum. Né? Mike Tyson tem todo o seu histórico. Pô, o mas, Mike Tyson é um grande lutador. É um não, mas é que ele tá pegando um cara que já podcaster hoje. aposentou, sabe? Ah, É justo, entendi. justo. O Ethereum tá. Ele se no aposentou começo. como lutador, né? Ele continua um grande podcast, tá, até. Inclusive, Se Beber Não Casa é um ótimo filme. mas, ó, sei lá, talvez. Quem que a gente poderia colocar aqui como Ethereum se fosse um lutador da atualidade? Bruce Lee, não sei. A gente não tá explicando pra quem não tá vendo, Não tá né? vendo, né? Então A você gente que tá aqui ouvindo apenas, vai lá no Temos YouTube. lado a lado. Vai no YouTube, não vou explicar também. Vai no YouTube, não tô brincando. Então é aqui comparando Mike Tyson com uma outra pessoa que tem a mesma tatuagem do Mike Tyson, eu não sei quem que é. Um pouco mais mirradinho, né? Ah, E comparando o Ethereum com Solana, né? Exatamente. Versão camelô. É, Mike Tyson. um Mike Tyson que não manteve a academia em dia, né? Próximo meme, vamos lá. Falando do The Merge, né? O que a gente pensa que o The Merge é uma sala cheia de computadores. que é a NASA, né? Ali é a primeira. NASA. Ali o cara consegue mandar desde um foguete pra Lua até uma pizza pra Dubai. E o que na verdade é uma galera literalmente comendo pizza no porão de casa. Mas que também não é, porque é descentralizado. Não tá todo mundo no exatamente. mesmo lugar. Não tá Exatamente. todo mundo no mesmo ambiente. Exatamente. Esse é o chamado desenvolvimento open source, né? Então, são várias pessoas que colaboram em vários lugares do mundo e por isso que você não precisa juntar todo mundo num prédio com infraestrutura bilionária, né? Pô, mas isso que é uma centralizado. coisa legal de cripto, né? Não precisa de pompa, não precisa Exato. de coisas, né? Nossa, eu vou ganhar pelo visual, sabe? Acho que tem muito a entregar ainda de visual pensando em experiência de usuário e tal. Mas, cara, você cria um negócio do tamanho do Ethereum, do tamanho do Bitcoin com pouquíssimos recursos. De tecnologia, no sentido assim, você começa com pouco, você depende muito mais, na verdade, da adoção das pessoas, de criar uma comunidade para esse negócio crescer. Se você for ver, tudo que o Ethereum já realizou, o Bitcoin já realizou em termos de tecnologia é absurdo. Uhum. Tipo, é muita coisa que já surgiu. Mas surgiu do zero, né? Não surgiu de um baita funding Investimento astronômico. militar, assim. Assim, né? Aquelas coisas. o Ethereum ainda fez um ICO e tal, né? Captou uma grana. Mas até se você comparar o quanto que o Ethereum captou lá atrás com quanto um projeto Não. de esquina hoje capta pra fazer alguma coisa, cara, é Unicórnio, incomparável. né? Né? Você fica besta, mano. Até a própria distribuição do Ethereum é algo que a gente percebe essa diferença hoje, né? Você vai ver um ICO, mais do que 50% de um token na oferta inicial ficar na mão dos investidores, da rodada de private, do investidor série A, série B, série C. Pô, bicho, ficar altamente concentrado, isso não é descentralizado, entendeu? Quando você pega o Ethereum, acho que, e eu tô falando aqui da cabeça, não sei se o dado é exatamente fincado em 20% para os investidores da Ethereum. E o resto foi, teve uma parte que foi para ICO e o resto foi minerado. O resto era delegado para mineração. E o Bitcoin já é ainda mais descentralizado ainda nesse quesito,
porque foi só o que a gente chama de pre-mine, né? Você só conseguia pegar o Bitcoin minerando ele. Não teve ICO nem nada. Hoje em dia qualquer um, entre aspas, muitas aspas nessa hora, pode emitir uma criptomoeda, né? Então isso é uma coisa meio barata. Você pode entrar lá no GitHub e você pode... Não, você pode forcar uma cripto, né? Então você pega lá um código que tem no GitHub, você faz um código, que aliás tá cheio de TikTok de 14 anos criando moeda de cachorro, se você for ver, né? Aí ele bota assim, como eu fiquei milionário, como eu fiz $10 mil em um final de semana fazendo a minha própria moeda de cachorro. Enganando as pessoas. Pois é, basicamente. Vamos criar a Walter Coin. Vamos criar a Walter Coin. Vamos E o criar token do CryptoStorm. A gente faz airdrop pra quem estiver ouvindo e compartilhar com um amigo. Será que Coin. dispara? Ah. É isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui no final de mais um episódio. Walter, muito obrigado por participar aqui do nosso CryptoStorm. Mais um episódio com a gente. Tamo juntos. Quando tiver Sempre a próxima prazer. atualização do Ethereum, a gente chama também. Não, tamo lá. Não, no merge, né? Na semana do merge eu volto aqui e a gente vai fazer esse acompanhamento. Tá certo. Bazan, É alguma isso. última mensagem pessoal? Aquela de sempre, né? Se você foi corajoso o suficiente para chegar até aqui conosco, você que é um dos nossos 2 ou 3 ouvintes, compartilhe isso com a pessoa que pode se beneficiar ouvindo esse conteúdo de altíssima qualidade, que é o CryptoStorm. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Um forte abraço para você. forte abraço. Caramba, eu pensei nisso também. Só tem tio aqui, né? Valeu.